e faz uma linguagem Entendo. de inclusão. Quando eu não entendo, aí eu fico... Quando eu falo de ser pop na minha comunidade, eles dão risada. A gente tenta falar o que é ser pop. Gente, vamos então tomar assento? Não, pode ser esse aqui. Olha, gente, só para já ir falando com vocês. A gente teve uma proposta aqui do grupo e a gente acabou construindo um acordo de plenária, que foi o seguinte. Quando a gente propôs de apresentar o tema como um todo, então o grupo último a apresentar de formação, todo mundo deu uma reclamadinha. Falou, mas eu não estava na discussão anterior, eu acho ruim e tal. Então a gente fez um acordo que os representantes e as representantes do grupo vão apresentar a discussão do seu grupo. A gente aqui tenta se organizar para correr aqui e ver as coisas direitinho para ir seguindo com vocês. Pode ser? Vocês se sentem mais confortável? Beleza. Tá todo mundo aqui já, gente? Vamos, ô Fê, o pessoal tá vindo? Podemos começar? Dá um toque. Tá todo mundo aí? Beleza, gente. Então vamos lá. Qual que é o primeiro grupo, então? Voluntários? Então vem grupo 1, voluntário assim. Eu acho que é legal vocês falarem o nome de vocês e do conselho que vocês vêm, por mais que todo mundo já se conheça, né? Sempre tem alguém que não se viu ainda. Como que você faz para apresentarem? Aqui não tem a mão, tá aqui. Primeiro é o grupo. A gente vai sair também, né? Não, a gente combinou ao contrário. Como teve uma discussão Cadê o nome? Vamos lá, quem é a porta-voz do grupo 1? Tá. A dupla aqui. Vamos lá, gente, vamos lá. Escutar a Camila e a Ruth. Ó, vamos combinar o seguinte, a gente não vai abrir para discussão, é só se for alguma dúvida, etc, para a gente poder ter ritmo. Mas aí eu vou pedir para vocês acham que uns 5 minutinhos vocês não contam? Beleza. É curtinho, é curtinho. Eu me chamo Ruth, eu sou do Conselho LGBT aqui da cidade. A gente estava meio confuso, porque foi avisado só no final para a gente que a gente ia ter que fazer isso, então eu vou fazer uma apanhada, assim, uma explicação meio breve do que a gente discutiu. Né? No primeiro tema, a respeito de monitoramento e o planejamento do orçamento, a gente fez algumas ponderações de que talvez poderia ser interessante fazer alguns grupos nas subprefeituras para se discutir isso, né? Grupos de formação, que a informação postada, né, nas páginas digitais, que ela tenha o respeito a uma ordem cronológica, para que fique fácil de você acessar pela data. A linguagem, isso sobretudo, que é o que a gente estava discutindo, né? O eixo da nossa discussão foi a linguagem, que ser uma linguagem que comunique com o cidadão comum que vai acessar, né? Então não precisa ser formação jurídica ou formação técnica para eu conseguir entender as informações disponíveis. Então tem que ser de fácil acesso e fácil compreensão. Tanto nas reuniões quanto o material disponível, né? Até mesmo na fala também, que a gente não pode complicar.
que exista uma formação do orçamento. A questão também de que os canais digitais, a gente não pode pressupor que todo mundo tem acesso aos canais digitais. Então, imaginar que a gente, não só para a população em situação de rua, mas tem pessoas que não acessam mesmo. Então, de que forma disponibilizar? Foi o que a gente ponderou, sei lá, TV do ônibus, das UBSs, mural também de subprefeituras, enfim, outras formas de que a informação chegue à população. Traduzir, né, de que assim, quando a gente for fazer essas formações no LOA, enfim, LDO, que a gente consiga essa tradução, né, do técnico para a população, porque senão a gente vai vir aqui fazer uma formação, fazer uma oficina, e no final das contas a gente vai sair do jeito que a gente entrou, porque você viu um monte de termos que não estão no nosso dia a dia e não foram traduzidos, né? Então a gente precisa que essa formação seja popular. Enfim, divulgar, né, nas escolas essas informações, fazer um detalhamento das ações, né, a execução também dos projetos, que sejam mais detalhados, que as planilhas sejam disponíveis, e que haja um comprometimento das subprefeituras, né, porque, como existem, né, subprefeituras e subprefeituras, de que todas têm um mínimo para se trabalhar, né, um mínimo de comprometimento que facilite o acesso da população e o diálogo também com o governo. Eu sou Camila, do Conselho da Vila Maria. Acho que é esse, né? É esse? Tá bom. Porque está anotado na hora. A gente discutiu na metodologia de comunicação digital a relação do Conselho Participativo com a imprensa local. Né? Não vou estar repetindo um pouco o que a Ruth falou, mas a divulgação das nossas ações para chegar na comunidade, além das nossas reuniões serem publicadas em diários oficiais ou em murais da subprefeitura, que a gente possa ter um contato, enquanto conselheiro, com a imprensa local. Né? O exemplo dos jornais de bairro, o exemplo dos blogs, o exemplo dos contatos que a gente tem localmente, que a gente possa divulgar as nossas reuniões nesses espaços. E aí a gente colocou que a gente tem que usar nós mesmos nessa discussão. Porque às vezes a gente fala assim, alguém tem que divulgar, alguém tem que fazer, e a gente esquece que o Conselho Participativo somos nós e o Conselho Orçamentário somos nós também. Então, às vezes, a gente fica culpabilizando alguém que somos nós mesmos, né? Nessas discussões de quem divulga. E a gente colocou que no Planeja ou em outro espaço, que a gente possa criar uma agenda, ou um aplicativo, ou uma lista participativa desse conselho, porque a gente fica com um tempo pequeno e curto de conversar, e às vezes algumas ideias legais que acontecem no meu conselho, no conselho de outro, a gente não tem acesso. Então foi dada a ideia de fazer um perfil no Facebook, um blog do CEPOP, alguma coisa, aplicativos, a prefeitura está boa de aplicativos, a gente vê os da SP Trans, de repente um aplicativo do conselho, ações dessa forma que viabilize a nossa discussão e a gente se conheça, né? Esses portais e esses mecanismos para além do site da prefeitura, para a gente não ficar amarrado nesse sistema. Rapidinho aqui, da formação a gente já tinha discutido nos outros grupos, mas colocou uma metodologia e de novo apareceu a linguagem popular. Os nossos termos, a prefeitura desenvolve um bom trabalho, faz uma ação diferenciada, mas não comunica essa ação. Né? A nossa comunicação ela é falha e ela é técnica. Nem a gente que é técnico ou que tem uma formação mais precisa não entende. Né? Os termos são bonitos, a ação é bacana, mas a gente acaba não entendendo e às vezes não vai. Né? Ou não consegue passar para frente a informação. E para finalizar a metodologia, a gente teve um entrave metodológico de entendimento do grupo, né? Isabel está indo. A metodologia, o nosso grupo entende que metodologia participativa é entender o processo que se deu até agora e se esse processo contempla ou não as nossas ansiedades. Então, a gente tem um problema, que é, a gente, quando eu falo, eu me coloco, né, de entendimento do que é o Conselho Participativo, e aí a gente vem para o CEPOP,
Aí tem a dificuldade de entender o que é o orçamentário, finalizando meu tempo, e aí a gente tem uma dificuldade de entender o que é metodologia participativa, porque o mecanismo de poder participativo não é algo que a gente foi projetado a trabalhar, não foi nos dado esse poder até então. Então, quando a gente entra nessa discussão, a gente tem dificuldade de entender a metodologia. Então, a gente colocou um pouco dessa dificuldade e que a gente precisa desenvolver mecanismos de formação, né, instrumentos que discutam o que é metodologia. Falei muito rápido, desculpa, mas... Obrigada, Ruth. Obrigada, Camila. Grupo 2, quem vem? Sabe o que eu ia pedir? Enquanto o pessoal vai tomando posição aqui, alguém da mediação podia já ir tentando localizar as informações deles. Vai ser você? Qual é o seu nome? Boa tarde, sou o Lucas, do Grupo 2, participativo do Distrito Raposo Tavares. Na questão da comunicação, eu anotei alguns pontos, praticamente são os que estão aqui. Muitos já foram colocados na fala das companheiras, então, caso seja repetitivo, que vou numerar. Então, um seria convocar as atividades com antecedência maior. Eu acho que também tem que caber nós do Conselho a compreensão na questão de datas também da Secretaria. Então, está acessando a agenda, tudo, mas essa é uma necessidade identificada. Usar o sistema automático da Prefeitura para informe por telefone. Foi sugerido o Proceda, que já existe. Publicar as atas das reuniões no Diário Oficial. Informe das comissões nas reuniões do Pleno e dos respectivos conselheiros. Atas no Planeja. Notícias do CEPOP nos portais da Prefeitura e das SUBs. Campanhas publicitárias para divulgação de eventos ou de maiores informações para a região, para o território. O CEPOP ser divulgado nas escolas, só foi levantada a discussão da sociedade de um modo maior, ter informação sobre o Conselho, nós, conselhos participativos, mas também ter uma integração maior. Então, foi sugerido nas escolas, mas outros espaços também. Usar a tecnologia disponível na Prefeitura. Então, né, já se apropriar também de todo o aparelho que já tem para as ações dos conselheiros e aproveitar a assessoria de imprensa da subprefeitura. Então, já mostra também um entendimento sobre a estrutura que tem do setor público e daquelas que a gente já pode se apropriar nesse primeiro momento. Sobre o grupo da discussão de formação, a composição orçamentária foi um ponto bem levantado e diversas indicações de oficinas, de LDO, então, das leis, dos planos, dos programas, do site, plano de Sampa, lei orgânica, plano de bairro, diretor regional. Então, são diversos pontos de oficinas que foram levantados que interessa muito a todos. Foi mencionada a questão da leitura do Diário Oficial, onde existem diversos códigos, fundos municipais, então, um entendimento bem técnico desse instrumento que o governo já passa para as pessoas de formação. Para o grupo 3, de metodologia participativa, o que foi levantado, eu acho que a companheira falou muito bem, essa questão do entendimento da metodologia, né, o que seria isso. E tem 3 pontos aqui anotados na discussão, foi uma discussão meio polêmica até, não foi tão simples quanto as outras. O governo com tempo muito maior do que os conselheiros, na questão de fala, na questão dos espaços, então entra muito na questão do formato hoje, o que a gente está acostumado, né, de uma questão vertical, questão, né, representativa, onde está tudo, nesse exemplo aqui, então, uma pessoa de frente, está todo mundo virado para cá. Então, a questão dos formatos e dos tempos de fala foi o que foi levantado. A formação de comissões externas, seja para acompanhamento de obras, mas existem outras demandas que as comissões podem monitorar e devem, né, monitorar e fiscalizar. E sobre subprefeitura, repassar informações também, que foi colocado nessa metodologia. E no último grupo, monitoramento do planejamento e orçamento, foi colocado a questão do observatório da cidade, dos indicadores, também vai ter agora o lançamento, então entendimento, né, dessas plataformas. Dentro do plano de metas lá, que dá parte dos projetos, tem as fases e colocar ali as datas, os prazos que era para ser executado, como que pactado,
a fonte dos recursos, tem um exemplo ali da meta da nossa região, tem recurso vinculado, mas não tem local definido. Então, tem um pouco entendimento como que funcionam essas relações. Se possível, algumas formas alternativas de passar essa informação, por exemplo, um infográfico, né, com setinha, dizendo quando acontece cada coisa, porque são coisas complexas e, enfim, são outras formas gráficas de passar a informação. E foi muito levantado também a questão de corredores lá, a questão de acompanhar a execução, corredor de ônibus, acho que é um exemplo, mas cabe a outros assuntos, e a questão da fiscalização de irregularidades. Então, ter o projeto, ter a questão dele ser aplicado e depois a fiscalização. Foi isso, foi levantado. Gente, grupo 3, então. Pode se apresentar e falar de qual conselho, 5 minutinhos. Cadê o nosso daqui? Cadê o 3? Boa tarde, meu nome é Silvio Lisboa. Eu sou do Conselho Participativo da Sé, do Distrito da Bela Vista, tá? E dos 4 grupos que a gente fez, assim, né? No primeiro grupo, a gente discutiu muito esse acesso ao monitoramento das informações, né? Não, grupo 3, o nosso é 3. Era a ordem do que eu fui, entendeu? Então, mas o nosso era 3, não era 2. Ah, o seu é 2? Então, mas a gente falou também desse negócio da internet, que esse acesso é muito chato, você tem que clicar em 10 ícones para você chegar onde você quer. Que analista de informática é uma das profissões mais chatas do mundo, que ele faz um caminho que a gente quase nunca consegue saber onde é, né? Tem que ficar anotando no papel 10 cliques, podia ser 2 ou 3 e resolvia o problema, né? Então, mas é assim, ó, a ideia de como é que a gente faz para acompanhar o planejamento das subprefeituras, tá? Que é muito difícil, não é todo subprefeito, a gente fica muito à mercê da boa vontade do subprefeito, a gente sabe disso, né? Não é todo mundo que tem sorte de um subprefeito que oferece o material, que vem nas reuniões, que aceita discutir. Aí diz que o sistema é muito amplo, tá? E a gente precisa arrumar um jeito de ver isso na realidade local das subprefeituras. Como é que a gente acompanha as obras lá no local? Aqui uma linguagem mais acessível, os sites não são transparentes, tá vendo? Ó? O material da subprefeitura não é muito claro para quem está iniciando agora, principalmente. Tá? No nosso caso, por exemplo, a gente só fez uma votação de umas obras faraônicas que tinha lá. A gente achou que não era aquilo, mas também não sabe nem se tem resposta ou não. Não conseguimos conversar com o subprefeito para saber se tinha resposta ou não. Tá? Ó, a transparência na lei orçamentária. Ó, ficou grande, né, meu? E uma das coisas que foi discutida é isso aqui, ó. Ajuda de transporte para os conselheiros, tá? Eu, particularmente, falei, uma opinião pessoal minha, dá licença um pouquinho. Eu sou contra qualquer remuneração. O conselho é participativo e é por isso mesmo, tá? Porque se a gente faz um conselho remunerado, isso aqui vai virar um emprego, não vai virar um conselho. O que eu achei que poderia ser discutido é uma maneira só apenas de ajudar os transportes, porque como o conselho é da cidade toda, há deslocamentos que são muito grandes. Para o conselho da subprefeitura não precisa, porque normalmente a subprefeitura é perto de casa, tá? Mas esse aqui é só para o conselho que envolve a cidade toda, que seria esse vale transporte que o prefeito propôs, tá? A visita às obras e acompanhar as licitações. A gente sabe que um grande problema da prefeitura são essas licitações, né? A gente nunca sabe muito bem como é que elas acontecem. O monitoramento do planejamento, e aqui foi uma proposta do rapaz do Butantã, indicadores, execução e licitação. Como é que a gente acompanha, né, o impacto que isso causa na subprefeitura, tanto orçamentário quanto das pessoas e do material disponível. O sistema de atendimento não é transparente, a gente não sabe se tem resposta, se não tem, né? Esse é o nosso... a gente não sabe muito bem qual é o atendimento que o SAC dá. Tem lá um telefone, a gente liga, mas não tinha nenhum acompanhamento do resultado disso. A outra coisa, aqui, ó, um canal de diálogo direto entre a Sempla sobre os projetos, tá? Que não tem acontecido. A procuração, a forma de acompanhamento, a continuidade das ações e o conselho leva, tá, a discutir com a comunidade. A participação da comunidade é só quando a gente convida, né? Porque não tem muita participação. E aqui, qual é o nosso aqui? É esse aqui?
Aqui foi uma questão do valor das obras, tá? Puseram uma placa lá para fazer uma reforma numa UBS, ficou baratinho, mas a placa dizia que era uma fortuna. Aí, para não gerar contradição, tira a placa, não é assim? É igual o português que vendeu o sofá, né? Vende o sofá, você tira a placa, né? Então é assim, ó, simplificar a linguagem do site, né, e colocar na placa os valores, o tempo, a empresa contratada, o período de duração, não é tudo isso? Tá, o código, né? Não estava aqui, ele não anotou. Só anotar aqui, ó, colocar o code, tá? E aqui no 3, ó, foi uma proposta para que quando a gente viesse fazer o curso de formação, a gente recebesse uma apostila ou algum material para ser lido, para a gente se preparar para o curso, para não chegar aqui e dar de cara com um assunto que às vezes é surpresa para nós ou vai ser visto pela primeira vez. Que fosse uma apostila, uma síntese, alguma coisa que a gente pudesse se instrumentalizar, fazer uma leitura anterior, para não chegar aqui sem nenhum prévio contato com o assunto, tá? A outra oficina de planejamento e orçamento, ser feito também com os conselheiros e com as pessoas que participam, com os conselheiros municipais. E aqui foi uma proposta do Arthur, que incluir o curso dos conselheiros na Universidade Aberta do Brasil, que é um projeto do governo federal que está sendo implantado em São Paulo, nos CELS. Tem quase todos os CELS têm a UAB, são polos de estudos, e não é na universidade inteira, tá? É o curso de gestão e orçamento gestão e finanças públicas. É só o curso de gestão e finanças públicas que é ligado à nossa área, que a gente pudesse fazer pela UAB como conselheiro, porque na realidade ele está aberto para funcionários municipais, que é para as pessoas que estão dentro do Estado. Mas seria estender para os conselheiros para que a gente pudesse fazer via UAB nos céus esse curso, tá certo, gente? Então, foi só isso tudo que a gente discutiu, nós desenvolvemos um monte de assuntos. Muito obrigado. Obrigada, Silvio. Grupo 4, quem é que vem do grupo 4? 4. Gente, ó, enquanto isso, o que eu queria falar para vocês? Depois do grupo 4, o Fê vai falar rapidinho com vocês só sobre a questão da devolutiva e até um agradecimento para vocês. Devolutiva da atividade, né? Porque senão a gente precisa fazer as coisas, precisa ver o retorno das coisas, né? E não sei se o Cristian, nosso chefe de gabinete, que está disfarçado de pessoa física por aí, se ele vai querer também dar uma palavrinha. Ele estava aqui, se ele quiser só apresentar o grupo 4, acho que pode ser legal ele falar um pouquinho. O grupo 4, quem que vai falar? Moira? Oi, meu nome é Moira, sou de Pinheiros, Distrito Jardim Paulista. E eu vou começar aqui pelo que a gente falou. E depois você continua, tá? Uma coisa que eu achei aqui no CEPOP, que eu fiquei muito frustrada, que essa semana eu já tinha falado nas reuniões, eu não acho que tem sido muito produtiva as reuniões, porque eu imaginava, eu estava com uma expectativa bem diferente para o CEPOP. Eu achei que nós, como conselheiros do CEPOP, a gente ia ter algum acesso a mais do que um cidadão comum. Eu achei que a gente ia ter mais do que simplesmente o acesso ao planejação, que qualquer um tem. Então, uma coisa que a gente pediu no nosso grupo foi um acesso ao site. Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que ter um acesso ao site que a prefeitura usa para fazer as planilhas, onde eles controlam as obras, porque eu acho que uma das nossas funções seria controlar os gastos e as obras da prefeitura na nossa região. Então, como que eu vou fiscalizar isso se eu não tenho esse acesso? Então, o que a gente pediu foi que a gente tivesse acesso através de um login na Prodan, uma senha nossa de conselheiros do CEPOP, para poder ter acesso a essas informações direto lá no site da prefeitura, para poder olhar a planilha da sua região, controlar através do código daquela obra, como é que está. Não basta saber que a verba daquela obra era de 1 milhão. Eu quero saber como que foi empregado esse 1 milhão, da onde veio esse dinheiro e como ele está sendo utilizado. E isso eu quero acompanhar através
do site lá da planilha na prefeitura. Então, para a gente poder ter esse acesso, eu preciso desse login, dessa senha, e a gente precisa também de um curso dado pela prefeitura de como usar esse programa. Como que eu vou fazer para utilizar esse programa? Então, o programa que a prefeitura usa para fazer essas planilhas. Então, que a gente tivesse essa informação, esse curso, para poder utilizar, para você poder olhar lá quantos parafusos foram utilizados, ou se não, só geral, quanto que foi utilizado naquela semana, naquele mês. Porque, senão, como que eu vou fiscalizar essa obra, que é a minha função? Eu vou ter que passar todo dia na obra, e o dinheiro que está sendo empregado, como que foi utilizado? Então, esse acesso foi o que a gente pediu inicialmente nesse grupo, né? E aí? Palmas para ela. Bom, meu nome é Paulo César Maluf, pertenço à subprefeitura da Lapa, pelo distrito do Jaguaré. O nosso grupo discutiu nessa metodologia, eu vou seguir essa ordem aqui para não atrapalhar. Na metodologia hoje ela é boa, por exemplo, que nós estamos utilizando hoje da participação de grupos estarem discutindo assuntos pertinentes do nosso dia a dia. Isso é ótimo. Mas ficou pouco tempo. Para 10 minutos para todos esses assuntos, com um grupo muito ansioso em trazer informação, em realmente colocar em prática todo o aprendizado que nós estamos tendo. Então, assim, na metodologia, nós teríamos que usar mais tempo, em vez de 10 minutos, nas próximas, dedicar mais tempo para cada assunto desse. Outra coisa na metodologia são as clarezas de algumas palavras que ainda nós não estamos acostumados no nosso dia a dia, né? Então, que isso tivesse, nas metodologias, os assuntos mais claros, né? O que é? Já foi? Tá. Criação de uma agenda mínima de trabalho, né? Quando nós viermos para cá saber o que vai acontecer e não chegar aqui de surpresa, né? Chegamos aqui, o que vai acontecer hoje? Então, a Isabel pega aqui e começa a descarregar tanta informação para nós e ainda nós não estamos preparados, né? Reuniões setoriais e a falta de informação para a formação, né? Na verdade, nós temos muita informação, mas não temos formação. Então, nós precisamos unir essas duas coisas para nós estarmos preparados para levar isso para dentro do Conselho. Bom, aqui qual que era esse assunto? Aqui, né? Tá. Isso aqui é um assunto que foi muito importante, apesar de ter poucos, foram 4 só, mas porque já foram dito muitas coisas. Mas, por exemplo, o acesso ao software, né? É importantíssimo nós... Isso, que foi o que a nossa colega falou lá no início, né? Então, se nós não tivermos esse acesso, nós ficamos vendidos em até dar respostas para os nossos conselheiros, né? Que nos apoia, que nos indicou para estar representando eles aqui, e principalmente a comunidade. Então, nós temos que começar a ter esse acesso. Aí tem um colega aí que é funcionário, que ele foi muito claro, que ele é da Câmara, que dá curso para nós, e ele, o Alexandre, né? Isso, ele nos ajudou bastante também, que tem como fazer isso, né? Aí divulgar isso, as ferramentas de participação social, né? Quer dizer, o que está acontecendo realmente, como que está andando isso, né? Oferecer oficinas, né, de comunicação também, quer dizer, ensinar a fazer essa comunicação, né? Todos os conselheiros têm que estar atentos a isso. E o orçamento cidadão. Aqui foi uma ideia bem legal da nossa conselheira lá da Vila Mariana, que ela coloca que, hoje vai o carnezinho do IPTU, né? Por que não divulgar isso dos conselhos nesse carnê, né? Ele já vai, quer dizer, muda um pouco das informações que estão indo, coloca na página, pelo menos todos os contribuintes estarão recebendo, estarão sabendo o que é o SEMPRA, o que é o CEPOP, o que é o Conselho Participativo. Seria uma forma direta com custo, talvez insignificante, porque já existe esse material sendo entregue à população, né? E aí até convidando a população a participar, né? A entender, a entrar no site, a saber realmente o que está acontecendo, né? Porque fica entre 200 pessoas aqui, às vezes não chega na população e parece que ninguém está fazendo nada. E, pelo contrário, tem muita gente trabalhando, né? Bom, acho que é no início lá, né? Só vou arrumar aqui, por favor. Aqui que foi com o Fernando, acho que foi a primeira, né? Isso aqui é uma situação que está todos nós preocupados do grupo, né? Que é na questão de formação.
de realmente estarmos preparados para exercer a nossa função. Principalmente, entender sobre políticas públicas e gestão. E isso poderia começar, no meu modo de ver, dentro das subprefeituras. Eu acho que as subprefeituras têm como contribuir muito se elas nos abrissem mais os espaços, ensinando para nós o que cada departamento faz, como faz e quando faz. Então, não precisaria tirar ninguém da subprefeitura. Dentro da subprefeitura poderia começar um entendimento de como que funciona a subprefeitura, nas obras, na educação e tudo mais. Então, pensando em política pública, como que é feita a gestão na subprefeitura? Como que chega a informação para eles? Como eles executam? Como que eles fazem? Então, dentro disso, essa formação de entender poderia ser iniciada de imediato, acho que não teria nem muito custo, que cada secretaria, cada assessor dentro da SUB podia estar nos ensinando, né? E aí aumentando esse conhecimento até chegar numa estrutura mais da secretaria e assim por diante. A explicação das ações e os projetos tem muito nome técnico, né? Tem muitos. E aí quando nós começamos a ler, nós não temos uma interpretação correta dessas explicações, dessas ações, desses projetos. Então começar a entender nessa formação é só através de estudo, só através de oficinas, de conversa, para a gente começar a entender. E outra situação que já foi falada é a comunicação em atas. Tudo que é feito aqui ainda nós, apesar de estar gravado, ter isso, nós precisamos de atas. Nós precisamos levar essas atas e deixar publicadas, até porque os outros conselheiros saibam o que nós estamos fazendo aqui, né? Sei que o regimento vai ser votado, todos nós vamos participar, mas isso seria de muita importância chegar essas comunicações através de atas para os demais conselheiros, para a subprefeitura, para realmente que isso que nós estamos fazendo nesse sábado seja valorizado por outras pessoas que não estão aqui. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todo mundo que fez a apresentação. Queria chamar aqui o Christian, que é o chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento e Orçamento, para dar uma saudação para vocês em nome da secretária. Bom, boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve, dado que vocês já estão aqui há um tempo, já devem estar com fome. Eu queria primeiramente agradecer, em nome da SEMPA, em nome da Prefeitura, a presença de todos aqui. A gente sabe que isso é sempre um ato de militância. Você tem que abdicar, você já trabalhou a semana toda, abdica do convívio com a família para vir aqui justamente participar da gestão da cidade. Eu acho que isso é de suma importância. E mais do que isso, eu acho que é isso que a gente tem que valorizar para poder dar o diferencial dessa gestão, né? Muitos de vocês realmente ficaram à míngua nessa participação durante 8 anos, e agora essa é a oportunidade única que a gente tem que fomentar e aprofundar, inclusive para valorizar a cidade, mas também para poder transmitir o que essa gestão tem feito de bom, né? A gente vê aí a mídia propagando terrorismo, né, contra a gestão, como se não tivesse sendo feito nada de bom. Vários de vocês já colocaram aqui, a gente tem feito muita coisa, e vocês é que são partícipes dessas coisas que a gente está fazendo. Então, vocês é que vão nos ajudar, de fato, a mostrar à sociedade o que tem sido feito. Então, por isso, mais uma vez, agradeço imensamente a presença de vocês. Acho que vocês são, sem dúvida, as pessoas mais importantes nessa gestão, porque são vocês que vão ajudar a fazer a divulgação, né, e ajudar a aperfeiçoar o que a gente tem feito dentro dessa gestão. Muito obrigado. Eu gostaria de perguntar, você está com 8 anos na gestão do centro do Kassab, então, na época aí? Centro de gestão do Kassab? Da outra gestão? Você falou 8 anos? Não. Eu quis dizer que vocês estão há 8 anos à míngua. Vocês estão há 8 anos à míngua, sem poder participar da gestão. Pessoal, queria só um minutinho, só pra gente.
Queria só fazer a última palavra. Eu sei que a gente estendeu bastante o horário nesta manhã e já é tarde de sábado, né? Mas eu acho que foi muito proveitoso. Eu sou poeta de sarau. Antes de estar na gestão, eu rodava a cidade de São Paulo de sarau em sarau. E como o Silvio falou, a gente não tem remuneração, né? Nossa remuneração no sarau sempre foi a acolhida e a salva de palmas, sempre depois que a gente se apresentava. Então, acho que numa manhã como hoje, já início de tarde, um trabalho tão proveitoso como foi esse aqui, que vai servir agora para a gente fazer toda a sistematização dessas propostas todas, né? Não vai ser possível a gente apresentar na próxima reunião do CEPOP, que é no dia 27 de agosto, certo? Porque a pauta já está bem apertada, já vocês já vão receber ela para se preparar. Mas, com certeza, na reunião de outubro, a gente já vai ter tudo isso sistematizado, já na mão de vocês, para a gente poder apresentar encaminhamentos de como resolver e melhorar as questões que foram colocadas por vocês aqui hoje. Não é uma reunião em que a gente sai frustrado, porque é uma reunião mesmo de trabalho, e reunião de trabalho exige paciência, exige tempo, exige discussão, né? Para a gente poder sempre melhorar essa relação e um processo que novamente está se iniciando, que é o processo participativo na cidade de São Paulo. Então, para a gente encerrar de forma bem gostosa, bem positiva, o mesmo cachê que a gente recebe nos saraus, uma salva de palmas para todos nós. Pessoal, vamos juntar aqui para a gente fazer um registro desse momento. Tem aquele painel que ficou bem bonito, sinceramente, aquele painel ficou sensacional, mas vamos juntar aqui. Acho que aquele painel também merece uma foto, mas vamos se juntar aqui, que é o nosso compromisso nos próximos meses de melhorar o processo de participação do CEPOP. Com certeza vocês vão se identificar no próximo ciclo. Não,